dia, pessoal, como estão? Tudo bem? Olha só, estamos num movimento meio lateral ó, do índice, sabe que ele não ganha essa região. Tava esperando ele bater aqui para vender também, mas acima, ó, tem um teste aqui na região, mas não foi ainda, tá? Pode vir hoje fazer esse sweep e voltar a descer, porque ele tá acumulando, parece, querendo, né? Fazer esse movimento de acumulação, nessa lateralização aqui, ó. Porém, o que me chama a atenção é que tem todos esses Fiber Gap para ele voltar a pegar. Claro, estamos num gráfico de 1 minuto. O melhor, o mais adequado, sempre de 5 a 15, né? Nos Fiber Gaps. Mas ele tá como se ele estivesse já num topo. Ele tá começando aqui a andar de lado. E aguardar isso para ele fazer a descida dele, tá? É uma possibilidade. Ó. Né? Por quê? Porque ele sentiu o topo anterior, ó. Tá sentindo a aproximação do alvo, né? Esse teste desse topo aqui, tá? Também pode estourar reto e vir fazer essa região aqui mais acima, que dá nesse canal aqui macro, né? Que a gente tinha falado sobre esse canal. Ó, tá? Também. Pode passar reto também. Tá? A gente não sabe o que vai fazer, mas a gente vai monitorando e a gente entende esse movimento agora. Ele sentiu aquela região. Outro ponto. Ele tem um pedaço aqui ainda de uma região aqui de dívida. Ó, tá vendo os Fiber Gaps que ele deixou ainda? Ele ainda deixou alguma coisa pra cá, pra baixo. De ontem, antes de ontem. Ainda tem uns pontos aqui pra vir buscar. Por ele estar sentindo aqui essa resistência, né? Ele pode estar andando de lado para acumular um pouco para depois estourar. É uma possibilidade. Então, ele pode repetir o movimento mais um dia. Praticamente o movimento de quarta, movimento, olha, parecido com o de quinta. Agora está tentando, finalizou o dia para cima, né? Então, ele está tentando, né, dar uma acumulada aí para estourar essa região. Vendo que ontem teve notícia. Ele praticamente corrigiu, né, todo o movimento do dia anterior. Então, olha só, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. O que o preço faz normalmente? Deixa eu sair dessa. O preço ele dá uma esticada e dá uma correção, dá uma esticada, dá uma correção, dá uma esticada, dá uma correção, dá uma esticada, dá uma correção, dá uma esticada. A gente está na esticada. Então, ele pode se abrir no preço, ele pode dar uma continuidade aqui, ó. Se ele abrir no preço, tá? Porque quando ele chegou aqui, que ele bateu lá, ele tinha um ponto de decisão. Voltar a descer a partir daqui, eu abri em gap e seguir na alta. O que o preço fez? Ele abriu em gap e seguiu na alta, né? E isso foi o que a gente tinha comentado lá da escolha do momento. Então, agora que ele escolheu ir para alta, ele praticamente ele corrigiu com a notícia todo o movimento ó, dessa escada. Ó, ele já corrigiu, né? Então, essa escada começou aqui embaixo, ele vem, sobe tudo e corrige. Agora está esticando de novo. Então, o mais adequado seria a gente colocar nesse movimento um canal. Ó, a gente cria um canal e vai acompanhando o que ele vai fazer aqui dentro. Lembre-se que o canal a gente sempre pega a pernada vendedora para usar como largura do canal que se cria, tá? Essa é a melhor forma de vocês entenderem a dinâmica do canal. Então, pega a largura da pernada vendedora e cria o canal, tá? Faz isso que vai dar bom para quem tá aprendendo aí, iniciando.
E o alvo que a gente está aguardando, 155 mil, tá? Ainda tem gás para subir. O que não pode acontecer, o que não poderia acontecer, é ele perder o canal e não voltar para o canal. Ele perder aqui, abrir em gap para venda, como estrutura vendedora, sendo que ele já corrigiu esse movimento, né? Ele já corrigiu, ó, ele sobe, corrige, agora está no movimento de subida de novo. Então, o que ele deveria fazer? Primeiro ponto, ele fechou acima dos 50% desse movimento. Aí é a leitura de vocês, ó. Pega esse movimento inicial, máxima, mínima, e observa. Sim, ele fechou acima. Ele fechou acima, né? Ele realmente fechou acima dos 50%, ó. Tá? E não só acima dos 50%. Porque se ele fecha acima dos 50%, o que eu falo pra vocês? Ele fechou acima de 61%? Fechou, então ele vai testar 80%. Não, ele já fechou acima dos 3%. Tá? Ele já fechou acima dos 3% e já fechou no ponto de 100%, ganhando a máxima do dia anterior, né? Num canal de alta. Então, assim, mostrou para nós que ele tá espichando para subir um pouco mais. O que a gente gostaria? Abrir no preço, fazer um movimento bem curto aqui, ó, sabe? Só para vir testar essa região aqui e subir. Ou já subia direto, né? Não precisa nem testar nada, já abre no preço e estoura direto. É uma projeção, tá? É uma possibilidade grande. O problema dele estourar direto é ele que vai sentir a região dos 152 mil. Ele está muito perto dela. E toda a região de bola é uma região de troca, né? De giro, né? De contrato dos big players, né? Então, são regiões que a gente tem que cuidar muito, tá? Essas regiões, tá bom? Então, isso só para deixar claro para vocês. Vamos lá. Então, a gente tá fazendo esse movimento agora, tá? Índice, né? E se ele for escolher por estar perto de 152 mil, não querer subir além, né? Ir lá no 155, que é uma previsão, é uma probabilidade de subir lá. Mas se de repente ele não quiser subir lá, ele vai trocar a estrutura. Para trocar a estrutura, ele vai ter que abrir gap de baixa e já vir perdendo, tá? Então tem dois movimentos aqui, ó. Tem esse movimento aqui, bate 152 mil, sente ele, vem aqui embaixo, testa o canal, não perde ele. Aí ele vem aqui, ó, ele cria a estrutura de alta de novo, né? Esse é o movimento que ele pode fazer. Aí cria a estrutura de alta, ganha de novo. Para isso, é o primeiro candle do dia. Ele faz aquele candle de reversão. A gente observar que o primeiro candle do dia ele é um martelinho, é uma estrelinha, um dogezinho. Ele mostra para nós essa possibilidade, tá? Ou ele vai fazer aquele candle bonito de compra, né? Um corpo cheio, quase sem pavio. É uma possibilidade também. Segundo movimento, quando ele testa esse fundo aqui, ele não perde, né? Ele não perde, aí a gente marca o dia somente, ó, não o movimento. O dia, ó. Ele bate aqui no 80, ó. Ele vem, bate no 80, que coincide com o canal, que é a linha roxa, que coincide com esse canal, faz o W e aí volta a subir. E aí vai como rolo compressor, né? Por quê? Porque inicialmente ele manipulou, o pessoal vende nos 152 mil, porque ele sente o preço ali, aí começa a descer, aí o pessoal começa a carregar na venda, aí ele faz o W, anda de lado, acumula e estoura para cima. Aí ele gerou um ponto de liquidez ali nesse fundo desse W, né? Então tem aquele movimento 1, 2, 3 que eu acho que é legal para compra, que ele teria que fazer. O W é um sinal, tá? Ou direto. Então são 3 movimentos possíveis aqui para essa compra. Caso contrário, tá? Aí ele vem para venda. Não, eu não vou subir hoje, vou enganar todo mundo então. Canal aqui, ele abre abaixo da linha roxa dos 80,
ou abre abaixo do 618, tá? E se abrir muito abaixo, abriu abaixo do 50 e abaixo do 38 aqui, ó, se ele abrir nessa região aqui, para baixo, ó, ele trocou a estrutura total dele, desistiu de buscar os alvos lá em cima e tá trocando estrutura, e aí vai iniciar uma correção da macro, tá? Que a correção da macro, a macro é essa pernada maior aqui, ó, tá? Ele vai buscar a correção da macro, daí ele vai buscar essa liquidez aqui embaixo, tá? No 148 e 400 mais ou menos, tá? Corrige a macro, aí sim ele volta com gás para provavelmente voltar a subir. Então, são esses movimentos que a gente tem que olhar na fundamentação gráfica, né? Que ele pode fazer. Eu não gosto de dizer que eu aposto muito, porque eu acabo perdendo as minhas apostas no mercado por ele ser soberano. Mas eu gosto muito de ter sempre essas duas análises, tá? Para que ele consiga descer e vir buscar essa liquidez aqui de baixo, ele teria que abrir abaixo do 38, que a gente chama Super Gap 38. Ele abre abaixo do 38 do dia de ontem, aí ele voa para baixo. Porque tem essa liquidez aqui. Pegou ela, aí ele volta para a tendência, porque ele tem dívidas também lá para cima, tá? E como a gente viu, a gente está com os Favorite Gaps também, a parte interna, né, para buscar. Então, quando isso acontece, a gente acaba tendo esse movimento na probabilidade para buscar essa região também, tá? Então, esses seriam os movimentos prováveis do índice. Sobe direto, criando toda essa estrutura, obedecendo esse canal, tá esticando, tá no movimento de expansão. Então, é aquele momento que ele pode até abrir já e subir reto, né? Ou ele faz o movimento contrário, que a gente fala, né? Se ele abrir abaixo, principalmente 50 do 38, explode para baixo para buscar uma liquidez para voltar a subir, que ele quer. A gente tá vendo que ele tá comprador, tá? Bem comprador, tá? Então, acredito nesse movimento de compra de abertura ainda, tá? Mas observa, a região que ele vai abrir é o que vai definir. Se ele abrir abaixo do 38 do dia de ontem, ele vai buscar por vendas, buscar liquidez desses fundos aqui, ó. Desse. Terminar de fechar esse gap, pegar a liquidez aqui dessa região. E se ele abrir em compra, ele abre reto na compra e segue aí voando para cima, tá? Então, coloque o canal, faça as marcações. Lembrando que o Fibonacci é referencial ao dia de ontem, né? Do super gap que eu falei, tá? Então, aqui para baixo é venda, aqui para cima, respeitando o canal, já pode abrir em alta, tá? Que é a tendência que ele tá no movimento de expansão. Dólar, como é que está o nosso dólar? Ó, dólar andando lateral ainda. Em acumulação, finalizou ontem, ó. O dólar expande, ó. Deu a notícia, ele subiu bastante, inclusive. Corrigiu, né, aquele movimento todo do vendedor. Vamos ver se ele chegou a corrigir tudo. Nossa, que isso, gente? Eu não tinha visto isso aqui no final do dia. Caraca! Que foi isso, velho? Eu não tinha visto isso ontem. Às 18h23, ó. Tu nem pode botar mais ordem no corretor. Caraca! Olha isso aqui. Quase 40. Quase 40 pontos. E foi no alvo, 1618. A gente tinha esse alvo aqui, é previsto, olha aqui, ó. Foi no alvo macro. Caraca, mas olha a hora. Aí ninguém participou da brincadeira. Só os grandão participaram dessa brincadeira aqui no final do dia. Caraca. Bom, agora ele foi no alvo, né? E agora, né? Pegou liquidez de todo esse topo aqui, todas essas regiões que a gente tava esperando. E aí ninguém participou da brincadeira, gente. Isso não é legal, né?
Que sacanagem. Não gostei, né? Porque o bom era ter feito esse movimento todo de compra na... Bom, agora ele tá fazendo esse movimento, ó. Aqui pegou toda a liquidez que tinha, toda essa região, né, de cima. E aqui ainda ficou no teste um pedaço ainda, tá? Então na abertura ele pode subir uma coisinha aqui, ó, tá? Ainda pode subir o movimento ainda, tá? Fazer teste aqui do canal dele, macro, né? Essa fractal vendedor. Fazer teste aqui nele e voltar a cair. Ainda penso nisso. Ainda penso no dólar caindo, tá? Então tá vendo que ele está só corrigindo esse movimento? Eu não entendo por que o mercado está fazendo esses movimentos melhores nos finais do dia, depois das 6 horas. Muito ruim isso. O pessoal não consegue participar, tá? Ó, ele anda de lado, forma uma cunha, estoura a cunha, sobe, forma outra cunha grande, volta a estourar para cima. Está bem, uma região bem ruim, né, de operar, né? E só os grandes participam da brincadeira, isso aí não é legal. Para todo mundo participar disso aí. Expansão, correção. Aqui tem um suporte bem forte, né? Então, uma das coisas que eu observo que acontece muito é isso aqui, ó. A gente cria as linhas, abre no celular para operar, quando tu volta pro Profit, tá todas as tuas linhas que estavam marcadas em diagonal, ó. Isso aqui é uma das coisas que é problema do Profit. Aí todas as suas marcações fogem dos teus olhos, né? Isso aí é um problema do Profit. Isso aí tem que ser resolvido pela analógica com urgência, né? Mas vamos lá. O que eu vejo aqui que eu vejo que é muito importante? Esse movimento bem fora de contexto, né? Embora a gente tivesse um movimento de acumulação, mas o dólar ele tá numa região bem complicada. Deixa eu botar aqui no Fair Value Gap. Então, o dólar está querendo fazer esses movimentos que ele faz, que ele mostra assim um comprador presente, né? Ele está querendo fazer a correção da macro, como eu falei. Eu acreditava que tivesse feito já essa correção inteira. Agora está vindo fazer o teste dela, para ver se supera. O que eu gosto de fazer? Agora eu tenho uma renovação de mínimas, né, por essa região, com aquela macro que a gente já tinha lá, ó, tá? Esse movimento. Possibilidade dele subir um pouco mais até o 61, tá? Lembre-se da regra da correção, tá? Essa linha laranja aqui, que é no 5.500, que é o nosso conhecido, né? 5.500, ó, tá? Temos essa projeção do dólar vir aqui, bater aqui. Então, ele quase não deixou nada de favor gaps aqui pra cima. E deixou muito nessa região aqui, tá? Então, 2 pontos. Ou ele volta para esse movimento, dá continuidade nesse movimento aqui, dessa barra de... Aqui, ó. Lembrando que se ele abre aqui nessa região de 38,2, aqui, ó. Ele abre aqui, ele pode subir. E se ele abrir abaixo,
para começar já o movimento, né? Aí ele pode buscar os movimentos mais interessantes. E essa subida, se seguir, ó, ela vem até a região aqui de 618, sente ela e dá a quebrada. Aí a gente vai ver qual é a estrutura que ele forma a partir dela, tá? O que seria legal? Se ele já tivesse... aqui ele tem ó, um POI, aqui tem um POI na região, mas legal mesmo é se ele tivesse Fibonacci Gaps. Mais algum para buscar aí. E não tem nada ali que diga assim, já é um ponto. Esse topo aqui, ó, talvez. Ó. Marca essa linha nesse topo aqui. Tá vendo esse topo aqui? Onde tem esse POI que eu marquei? Ó, esse POI aqui, que tá marcado aqui, ele pode ser... Deixa eu puxar pra cá, ó. Numa seta. Aqui. Ó. Esse POI aqui nessa região, dos 5.500 mais ou menos, com um topo, pode fazer um topo duplo ali e voltar a descer. Tá? Então ele tem espaço para esticar mais um pouco. Esse é o primeiro movimento do dólar. Dá continuidade aqui, estica, vem até a região de correção dessa macro aqui, de outubro, vai até 618, pode sentir a região e voltar a descer. É a partir dessa descida que a gente vai ver se ele vai criar estrutura de continuidade para ir buscar os Fibonacci Gaps, a dívida aqui embaixo, ou se ele vai criar uma estrutura de alta a partir daqui, tá? Isso é importante também, porque o comprador está presente aqui, pode repetir esse movimento para cima a partir dessa correção, tá? Ele vem, corrige 61, sente, cria uma estrutura compradora, explode de novo por causa desse comprador presente aqui, tá? Então, observa isso. Mas a partir do momento que ele abre em alta, volta a descer, tá? Aí vem aquele dia que o índice e o dólar sobem juntos. Por quê? O índice tem espaço para subir na abertura e o dólar tem também espaço para subir, porque o dólar está numa correção. Movimento de correção e índice está em movimento de expansão. Então, os dois estão para alta devido à região que o preço está, tá? O dólar, ele é vendedor, mas ele está criando uma estrutura de alta aqui depois dessa lateralização, está trocando estrutura, porém, ele ainda é vendedor, ainda não superou os topos macros anteriores. Então, embora esteja criando uma estrutura que eu estou vendo, acompanhando com vocês, ele é vendedor, não esqueçam disso. A questão é que agora ele está no movimento de correção de toda essa venda aqui, ó, tá? E o comprador, quando ele está presente, que ele é muito forte, ele faz movimentos de compra com os 500 compradores maiores, né? Olha aqui, ó, os compradores, e vende resistido, né? Então, ele dá aquelas pichadas, ó, nas compras, ó, forte, e vem descendo resistido. Então, está mostrando que o comprador está forte aqui nessa região de preço, e o dólar está barato nessa região, né? Certo? Então, observar isso aqui, tá? Preço, essa aqui é a macro de referência. O preço está no movimento de correção, está subindo para corrigir, para chegar no 618. Vai sentir a região, sente ela, desce, daquela quebrada de topo, pode fazer um topo duplo, aproveitando que tem POI e topo aqui, e aí sim criar a estrutura, se vai continuar na alta para obedecer o seu canal, ou se vai quebrar esse canal, vir buscar essa região e descer até aqui, ó, que a gente tá com aquela, aqui embaixo, gente, essa região aqui, ó. A gente tem o Fibonacci Gap aqui no 240 minutos e nós temos um order block comprador nos 15 minutos. Essa é a região que a gente acha que ele vai vir buscar para aí sim depois vir subir de novo e testar esse canal que ele criou aqui, tá? Esse é o movimento do dólar aí para as próximas semanas. O que ele vai fazer hoje? Aqui, ó. Hoje ele pode dar essa subidinha até 618, tá? O índice e dólar podem subir juntos. E caso ele não abra aqui no preço, gente, isso é importante, abre em gap de baixa. Aí a gente vai buscar esse movimento aqui, ó, tá? Pega esses order blocks, esquece essa posição, corrige talvez até menos do 618, faz uma batida até os 50, porque na verdade ele já foi, né? Ó, ele foi na barra de ontem, se vocês dão um zoom aqui, ó. Olha isso aqui. Ó.
Ele já bateu no 38 da macro. Então, o que vai definir se ele vai continuar de alta é que ele abrir acima, tá? Ele já abre em gap de alta. Lembra disso. Essa é o sine qua non para ele seguir na alta e fazer essa estrutura que eu falei para vocês. Caso contrário, ó, ele já bate corrigindo, ó. Ele já vem buscar a região aqui que a gente também tá de olho, buscando todas essas dívidas aqui, tá bom? Então, o dólar depende do ponto de abertura para a gente entender se ser comprador ou não. Beleza, pessoal? Até mais, então. Bons trades, boa sexta-feira. Lembrando que esse movimento maior sugere sempre a parte da manhã na sexta, tá? Mas mesmo assim, bons trades, sucesso a todos. Até mais. Tchau, tchau.